Fala galera do Logos Online, tudo certo com vocês? Nessa aula vamos trabalhar com a parte introdutória de ângulos, tá? Então vem comigo. Quando a gente fala sobre a notação de ângulos, nós temos a forma geométrica e a forma algébrica que vai mostrar justamente a relação com o ângulo, tá? Nós temos que dentro da geometria plana, tudo ligado à reta é representado por uma letra minúscula, tá? Ligado a ponto, que são as nossas representações aqui, a uma letra maiúscula. E nós temos aqui que o ângulo em si, ele pode ser representado por uma letra grega, como eu coloquei aqui, por exemplo, alfa, né? Alfa, beta, gama, teta e assim por diante. Tranquilo? Então nós temos aqui um formato onde também temos uma representação angular, onde o formato AOB vai dizer que exatamente no vértice O é onde temos a formação do ângulo, beleza? Dentro dos tipos de ângulo, inicialmente nós temos ângulo agudo, reto, obtuso, raso, reentrante e de volta inteira. Então preste atenção em cada um deles porque é de suma importância. Aqui nós temos que o ângulo agudo é aquele que é maior do que 0 e menor que 90. Muitos livros colocam apenas como menor que 90. Porém, o ângulo nulo, ele está presente, né? A gente pode ter um ângulo igual a 0 graus, que não estaria dentro dessa definição. Então, ângulo agudo maior do que 0 e menor que 90, beleza? Bem, nós temos que o ângulo reto, talvez um dos mais importantes para uma série de questões. Por exemplo, trabalhando com triângulos, nós temos triângulo, retângulo. Quando a gente trabalha com quadrados, retângulos, todas as figuras têm ângulos de 90 graus, automaticamente nós temos um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, que serve para teoremas de Pitágoras, trigonometria e uma série de coisas que a gente já conhece, beleza? Bem, quando a gente tem um ângulo maior que 90 e menor que 180, nós temos um ângulo obtuso, né? Só lembrando que lá na classificação de triângulos, que ainda a gente vai falar, quando a gente tem classificações de triângulos, tem classificações quanto aos lados e quanto aos ângulos. O triângulo chamado acutângulo é um triângulo que todos os ângulos são agudos. Então já pesca essa ideia. Quando a gente tem o triângulo retângulo, tem a ver com o ângulo reto. E o terceiro tipo é o triângulo obtusângulo. Então nós temos necessariamente um ângulo que é maior que 90 e menor que 180 graus, tá? Então por isso que é uma informação preciosa. Nós temos que o ângulo raso ou de meia volta é um ângulo igual a 180 graus. Tá aqui, ó. Vou botar aqui. Então esse ângulo alfa é igual a 180 graus, beleza? Então aqui está nosso ângulo alfa. Então ele é raso ou meia volta. Quando o ângulo passa de 180, mas não chega a 360, estando ali entre 180 e 360, chamado de ângulo reentrante, e também alguns livros põem como ângulo côncavo, tá? Então tem essa notação também. E por último nós temos volta inteira, que quando você dá uma volta completa, nós temos 360 graus, tranquilo? Então essa é a parte inicial aí de ângulos, para que você tenha conhecimento sobre os tipos de ângulos e as suas principais aplicações, tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, galera! Então agora a gente vai trabalhar com relação entre ângulos. Então essa relação sempre em duplas, tá? Nós vamos ver ângulos complementares, suplementares e replementares. Então primeiro, quando nós temos uma dupla de ângulos cuja soma é igual a 90 graus, nós temos ângulos chamados complementares. Muitas perguntas ligadas a vestibular, o cara pergunta, qual o complemento de? O complemento é quanto falta para 90, beleza? Então vem comigo, olha só. Nós temos aqui alfa e beta dentro da nossa representação, então eu tenho que alfa mais beta é igual a 90 graus, beleza? Que não necessariamente eles precisam ser iguais, pode ser quaisquer medidas, né? Cuja soma seja igual a 90 graus, tranquilo? Beleza. Então, se eu tenho aqui dois ângulos complementares e pergunto, qual o complemento de? Então, vamos lá. Qual o complemento de 13 graus? Então, para determinarmos aqui o complemento de um ângulo, basta subtrairmos de 90, né? Ou ver o quanto falta para somar para 90. Então, nós vamos fazer aqui 90 menos 13, consequentemente, nós temos 77 graus. Então, o complemento de 13, o quanto falta para chegar no 90, é igual a 77, beleza? Então, obviamente, 77 mais 13 é igual a 90. Quando nós temos ângulos suplementares, são arcos cuja soma é igual a 180 graus. Então, alfa mais beta aqui é igual a
180. Então, se eu quero saber qual é o suplemento de um ângulo, qual o suplemento de 110 graus? Então, bem tranquilo, bem fácil, basta subtrairmos aí que a gente vai saber, né? Então, nós temos 180 menos 110, consequentemente, nós temos 70 graus. Então, o suplemento, quanto falta 110 para chegarmos a 180, é 70 graus, que é o seu suplemento. E ângulos que são denominados replementares são aqueles cuja soma é igual a 360 graus, beleza? Então aqui, ó, complementares, a soma é igual a 90, suplementares igual a 180 e replementares igual a 360 graus. Vou escrever aqui então para vocês, ó. Então nós temos que o nosso ângulo alfa mais o ângulo beta são iguais a 360 graus, beleza? Então se eu pergunto qual é o replemento de um ângulo, vou botar um facinho aqui, hein? Qual o replemento de 200 graus? Bem tranquilo, bem light. Então a gente vai fazer justamente essa diferença, né? Então vai ficar 360 menos 200, consequentemente 160 graus, beleza? Nos próximos quadros a gente vai ver exercícios um pouco mais elaborados, com um pouco mais de conta, mas para início a gente só quer saber qual é a relação entre ângulos. Ângulos complementares, suplementares e replementares, beleza? Então, no próximo quadro a gente explica um pouco mais e a gente vai dar prosseguimento na matéria. Tamo junto!